Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, o versículo de número 25. Só os que encontraram, digam amém. Ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo de número 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançar-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Podeis assentar. Queridos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho escrito por Lucas, ele expressa no capítulo de número 14, no texto que nós acabamos de frisar, a partir do versículo 25, Jesus citando algumas parábolas. Isso, pouco tempo ou pouco dia antes de sua crucificação. Eu costumo frisar que essas parábolas são receitas da parte do Senhor para a nossa vida. Toda receita que nós, como pacientes, recebe de um médico, a gente temos que cumprir
o que está na receita. Não é diferente com a palavra de Deus. Eis um dos motivos em que muitos estão na igreja, mas ainda não tiveram realmente um encontro com Deus, porque ainda não aplicaram o que a receita bíblica recomenda para nós. E voltado a este texto, nós vamos estar falando nessa noite ao seguinte tema: o desafio de ser um discípulo de Jesus. O tema da mensagem dessa noite é o desafio de ser um discípulo de Jesus. O que mais nós encontramos nos dias da atualidade são pessoas que se adotam ao título em dizer: eu sou um discípulo de Jesus. Muitos até querem ser um discípulo de Jesus. Outros já dizem realmente ser um discípulo de Jesus. E existem aqui algumas reflexões bíblicas e alguns aspectos que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, voltados a este tema que nós acabamos de frisar. Mas, bispo, o que é discípulo? O que é ser discípulo? Discípulo é aquele que aceita a doutrina, o ensinamento vindo de outro para si. Aquele que se submete, é submisso, aquele que obedece. Mas claro, discípulo é ser aluno de um professor. Nós, como filhos de Deus, servos de Deus, nós somos discípulos de Jesus. Nós somos os alunos e Ele é o nosso professor. Ele é Deus. Mas se nós somos discípulos, nós temos que fazer conforme Ele nos orientar, nos ensinar, para que quando chegar o último dia aqui na terra, quando chegar o momento da nossa partida de morte física, não sejamos reprovados diante da presença do Senhor. Existem aqui duas qualificações que Jesus está frisando no versículo de número 25. Diz assim: ora, ia com ele uma grande, me ajude a pregar, irmãos, uma grande multidão. Quem é ele? Jesus. Ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, olha aqui para mim, Jesus se volta para a multidão e começa a falar a respeito do que realmente é ser um discípulo de Jesus. Porque aonde Jesus ia, os irmãos sabem que era de costume multidões acompanharem o mestre. Lembra quando Jesus foi de encontro à cidade de Naim e ressuscitou o filho da viúva de Naim? A Bíblia diz que uma multidão saía de Naim acompanhando o corpo, e outra multidão estava se aproximando dos portões
da cidade de Naim, acompanhando, seguindo a Jesus. Existem vários contextos que vão frisar isso. Quando Jesus alimentou a multidão no deserto, a multidão foi até ele, não foi ele que foi até a multidão. As multidões seguiam a Jesus. E fica a nós aqui uma pergunta da parte de Deus: nós somos multidão ou nós somos discípulos? Nós somos multidão ou nós somos discípulos? Jesus, olha aqui para mim, existe uma reflexão que diz assim: Jesus deu à igreja a ordem de fazer discípulos e não de juntar multidões, porque uma multidão não significa que ela está completa de discípulos. No meio de uma multidão tem pessoas com várias personalidades, com várias intenções. Existe um perigo que tem cercado a igreja da atualidade nos dias de hoje, e se chama multidões. Olha aqui para mim. O fato de uma igreja estar cheia não significa que ela está cheia de discípulos. Eu vou te explicar. Tem jovens que vão congregar em igrejas onde são cheias. Não vamos generalizar que não são todas, mas existem muitas com esses aspectos que eu vou citar. Eu não estou me referindo à placa ministérios, eu estou falando à igreja de forma geral. Tem jovens que vão congregar em igrejas não com a intenção de ser um discípulo de Jesus, mas com a intenção de encontrar alguém para namorar. Existem homens solteiros, outros divorciados, que vão em igrejas não para congregar, mas à procura de uma esposa para se casar. Existem pessoas que vão na igreja não com o desejo de ser um discípulo de Jesus, mas vai na intenção de fazer negócios, para anunciar o produto de venda que ele tem, para anunciar a marca com a qual ele representa. O coração está longe de ser um discípulo. Eu volto a repetir, não vou generalizar, porque tem homens de Deus que estão na igreja, que anunciam o seu produto, a marca que ele trabalha, mas é um discípulo de Cristo. Mas nem todas as pessoas que vão à igreja, à casa do Senhor, a intenção é de ser um discípulo de Jesus. E a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 28, versículo de número 19, assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São admoestações dadas por Jesus. Ide e fazei discípulos. É dever da igreja, é tarefa da igreja
fazer discípulos. Eu e você fomos chamados por Deus, e Ele disse: ide e fazei discípulos. Não basta apenas ser um discípulo. Eu e você e nós temos que fazer discípulos. Mas eu volto à reflexão inicial. Nós somos apenas mais um na multidão? Nós somos a multidão? Ou nós somos discípulos? Existe uma característica muito clara, muito transparente, que Jesus deixou em sua Sagrada Escritura, em João capítulo 13, versículo 34 e o versículo de número 35. Característica de um discípulo. Olha o que diz o texto: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como os meus discípulos. Sabe o que ele está dizendo? Quer que as pessoas vejam notoriamente que você é um discípulo? Faça como eu, Jesus, fiz. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Até aqueles que nos perseguem, a gente devemos amar. Até aqueles que querem ver o nosso fracasso, a nossa derrota, nós temos que amar eles. Não podemos permitir que o ódio, que a ira, que a mágoa, que o rancor venha tomar conta da nossa vida. Porque tem gente que diz que é discípulo, mas não perdoa o seu irmão, mas não perdoa o seu próximo, mas não ama o seu irmão. Esta foi uma recomendação dada por Deus para mim e para você. João capítulo 15, versículo 8, o texto diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis fruto. Que deis o quê? Fruto. E assim sereis meus discípulos. Quem é discípulo do Senhor é preciso produzir frutos. Por isso que Jesus disse: toda árvore que não der frutos, cortai pela raiz. É preciso produzir. É por isso que a Bíblia diz que pela árvore se conhece os frutos. Não tem como um discípulo de Jesus verdadeiro produzir frutos maus. Não tem como. Não tem como um discípulo verdadeiro de Jesus não produzir frutos. E o que é produzir frutos? É frutificar. O que é produzir frutos? Fazer discípulos. O que é produzir frutos? Anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. O que é produzir frutos?
Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. O que é produzir frutos? É falar de Jesus para o seu amigo no trabalho, é falar de Jesus para o seu amigo na faculdade, é falar de Jesus para o seu amigo na empresa onde você trabalha, é falar de Jesus para os seus vizinhos, para os seus parentes, para os seus colegas, é falar de Jesus aonde você for. Isso é produzir frutos. Eu posso produzir frutos. Às vezes tem muitas pessoas que pensam que pregar o evangelho é só para pregador, para pastor, para conferencista. Não, queridos. Cada um Deus usa de uma forma, Deus usa de uma maneira. O teu chamado possa ser que não seja para pregar em um púlpito, numa tribuna, com um microfone, mas você pode produzir frutos quando você chegar lá no trabalho e você começar na simplicidade falar a respeito de Jesus. Para falar de Jesus não precisa muita coisa. Você pode apenas começar dizendo: você já sabe quem é Jesus, você conhece quem é Jesus. Jesus é aquele que deu a vida por mim e por você. Jesus é aquele que foi pregado na cruz do Calvário, foi cuspido, humilhado, maltratado, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ele é Jesus. Fala de Jesus para os teus filhos, fala de Jesus para o teu pai e para a tua mãe, fala de Jesus para o teu patrão, fala de Jesus para a tua parentela, para os teus amigos. Isso é produzir frutos. E eu fiz questão em preparar aqui 4 aspectos. Quantos aspectos? 4. Que são indispensáveis, que nós precisamos, necessitamos ter, devemos ter, para ser discípulos de Jesus. Baseado no texto que lemos em Lucas capítulo 14, a partir do versículo de número 25. Primeiro lugar, para ser discípulo de Jesus, Deus deve ser sua prioridade. Eu vou repetir. Para ser discípulo de Jesus, Deus deve ser sua prioridade ou exclusividade. É o que está no versículo de número 26. Olha o que diz, Lucas 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vou te explicar, olha aqui para mim. Sabia que tem gente que aborrece a mãe por ser discípulo de Jesus? Como assim? Tem mães, infelizmente tem mães, que em vez de incentivar os filhos a irem à igreja, servir a Deus, se aborrece por vê-los indo à casa do Senhor. Tem pais que se aborrecem porque os filhos estão servindo ao Senhor, indo à casa
do Senhor. Tem irmãos e irmãs que se aborrecem por ver os seus irmãos que outrora estavam no mundo das drogas, no mundo do alcoolismo, no mundo da perdição, e se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus, estão firmados na promessa, indo aos cultos da casa do Senhor. Isso aborrece eles. É uma profunda realidade. Eu conheço famílias, e certa feita eu conversando com um rapaz que está aprofundado no crack, e certa feita ele ficou internado em uma casa de recuperação, onde um pastor e um grupo de irmãos tomou conta dele por vários meses, e ele saiu de lá recuperado. Dias depois, a família, sabendo que ele havia saído da casa, em vez de abraçar o rapaz que estava liberto das drogas, a mãe e os irmãos viram para ele e diz assim: nós preferimos ver você no inferno do que ver você na igreja servindo a esse tal de Jesus. Ele ficou tão decepcionado, é claro que não justifica, mas entristeceu tão profundamente o coração dele, que ele não teve base, estrutura para continuar prosseguindo na fé, e ele tornou ao mundo das drogas. São familiares que se aborrecem por ver os seus entes queridos sendo discípulos de Jesus. É por isso que ele está dizendo claramente: se alguém vier a mim, não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a mulher. Tem esposas que, em vez de se alegrar porque o esposo está servindo a Deus, às vezes acha ruim do esposo estar na igreja. Tem esposas que acham ruim do esposo estar na igreja, e às vezes, em vez de motivar, às vezes tenta impedir dele ir para a igreja. Em vez de dizer: olha, eu não estou afim de ir para a igreja, mas você vai. Eu não estou afim de congregar, mas você vai. Querido, querida, é melhor incentivar ele e ela a ir para a casa do Senhor hoje, do que amanhã ele e ela está na balada, está na festa, está no mundanismo, bebendo, se drogando, se prostituindo, e você em casa. O que tem de mulheres, missionária Terezinha, esposas que estão sofrendo hoje, porque quando o marido decidiu sair dos caminhos do Senhor, em vez dela dizer: não, vamos ficar firme, você não vai parar, nós não vamos desistir, ela acompanhou ele para o mundo e hoje está sofrendo com ele. E todos os dias tem que aguentar e ver ele chegar em casa alcoolizado, querendo quebrar tudo. Querido, é tempo da gente entender uma coisa: se nós desagradarmos a Deus para agradar o mundo, nós não somos discípulos de Jesus. Eu não estou me referindo aqui e nem dizendo que filhos têm que desobedecer pai e mãe, não é isso. Eu não estou dizendo aqui que tem que haver discórdia na vida conjugal, não é isso. Jesus está dizendo que vai ter momentos que, para você servir a Jesus, para você ser discípulo dele, você vai aborrecer alguém. Alguém vai ficar com raiva de você por isso, porque a luz incomoda as trevas. Não é novidade se algum parente teu olhar para você e dizer: todo dia na igreja, todo dia esse negócio de igreja, todo dia esse negócio de servir a Deus, todo dia agora esse negócio de ir para o monte, todo dia esse negócio de ir para a vigília. Que negócio é esse? É porque não entende que é uma chama acesa no teu coração que te impulsiona, que te faz avançar e prosseguir na presença de Deus. Eu quero dar um conselho aqui.
Aproveitando esse ensejo, dá um conselho a você que está ouvindo e vendo esta palavra: incentive a sua família a ir para a casa de Deus. Tem jovens morrendo na porta de bar, tem jovens sendo baleados, esfaqueados nas baladas, nas noitadas da vida. Se tivesse na casa do Senhor, não teria acontecido isso, querido. É uma grande realidade. É tempo de nós erguermos a bandeira da vitória e começar a profetizar dentro da nossa casa, no meio da nossa parentela, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se teu esposo não está na presença de Deus ainda, interceda por ele, paga o preço por ele. Se tua esposa não está nos caminhos do Senhor ainda, interceda por ela, interceda pelos teus filhos, profetiza, porque um dia eles vão estar aqui servindo, eles vão estar nessa igreja que você congrega, servindo a Deus, sendo discípulo de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. E ele ainda vai além, dizendo assim: e ainda também a sua própria vida. Como assim aborrecer a própria vida? Aqui entra uma questão, missionária Rosinha, que muitos não querem acatar. É quando surgir aquele convite que outrora você estava acostumado a aceitar, e agora que você está servindo a Deus, você não deve mais aceitar. Está entendendo? E às vezes isso vai deixar você chateado consigo mesmo. Ele vai dizer: poxa, eu queria estar lá naquele lugar, poxa, eu queria estar fazendo tal coisa, poxa, eu queria estar cometendo tal ato, mas eu não posso mais. Por isso que Jesus disse: não tenha inveja dos ímpios, nem do que eles possuem, nem do que eles fazem, porque estão em caminho de perecer e de conduzidos serem a decepção, a tristeza, a destruição eterna, se não se arrependerem dos seus caminhos. Então, querido, quando você vê uma situação como essa, não se aborreça, mesmo que fique aborrecido, mas faça a vontade de Deus e não a tua vontade, porque para ser discípulo de Jesus, deve ter Deus como sua prioridade. A Bíblia diz que se você for amigo do mundo, automaticamente você é inimigo de Deus. Se você for amigo de Deus, automaticamente você se torna inimigo do mundo. Segundo lugar, segundo aspecto, para ser discípulo de Jesus, é preciso levar a sua cruz, ou seja, assumir a responsabilidade. O que é levar a cruz? Assumir a responsabilidade. É o que está no versículo de número 27. Olha o que diz o texto: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Leva a cruz, assuma a responsabilidade que Deus depositou sobre você. Não sirva a Jesus, não seja discípulo dele somente quando a cruz estiver leve, somente quando as coisas estiverem dando certo, somente quando as portas estiverem abrindo. Não. Sirva a Deus, sirva a Jesus, seja discípulo de Jesus, mesmo se a cruz estiver pesada. Porque tem momentos que dá vontade de largar a cruz, tem momentos que dá vontade de abandonar a fé,
deixar tudo e sumir. Mas o Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer: a cruz é pesada, mas o fardo é leve, e Deus te ajudará a romper os obstáculos e ter vitória da parte de Deus para a sua vida. Aleluias. Arabacanta labás. Terceiro aspecto: para ser discípulo de Jesus é preciso ter um foco, é preciso ter um objetivo. Grave isso. Em terceiro lugar, para ser discípulo de Jesus é preciso ter um foco, é preciso ter um objetivo. Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 32 fala disso. Vamos ler. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que significa isso? É preciso ter um foco, é preciso ter um objetivo. Jesus está comparando aqui com a construção de uma torre. Antes do indivíduo fazer a torre, antes dele colocar a construção em prática, ele tem que fazer um cálculo, a contabilidade, se o material que ele vai utilizar vai ser suficiente para ele concluir a obra. Porque se ele não concluir a obra, alguém vai olhar para ele e vai dizer: como pode? Começou a construir, mas não terminou. O que nós podemos entender com isso? Tem muita gente que começa bem na obra, começa a caminhar bem na obra, mas de repente desiste. O que falta? Foco. O que falta? Objetivo. Já parou para entender e para pensar que quando Deus nos confia a responsabilidade, a gente tem que pegar do início até o fim. Nós não podemos iniciar e parar no meio do caminho. Não. Ô bispo, isso já aconteceu comigo várias vezes, mas eu quero ser profeta de Deus para profetizar na tua vida nesta noite, que a partir de hoje o Deus da Bíblia vai te dar material suficiente para você construir o projeto, para você colocar a construção em prática, para chegar à conclusão, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Você não vai parar no meio da guerra, você não vai perecer no deserto, não. Você não vai entregar os pontos agora, não. Eu sei que está difícil, eu sei que não está fácil, te falta força, ânimo, disposição, mas o Deus da Bíblia marcou esta noite, por intermédio desta palavra, para te dizer: eu renovo as tuas forças, eu te sustento, eu te renovo, eu te fortaleço, eu te capacito. O nome de Jesus vai ser exaltado, o gigante vai cair por terra e você vai concluir o propósito com Cristo, em nome de Jesus. Porque isso é uma realidade muito profunda. Porque quando alguém não consegue concluir,
Muita gente olha e fala: como pode, estava uma bênção, como pode, estava tão bem, como pode, estava avançando no ritmo tão acelerado, e de repente colocou o pé no freio e parou. Como pode, estava indo tão bem, estava indo a uma velocidade favorável, e de repente puxou o freio de mão e parou de vez. O Deus da Bíblia marcou essa noite para dizer: Satanás vai ter que sair da frente, porque nada de freio de mão, agora é só pé no acelerador, prosseguindo, avançando, conquistando, guerreando, até que o Senhor venha para nos buscar nessa terra. É preciso ter foco, é preciso ter objetivo. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? É servir ao Senhor até que Ele venha. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? É adorar ao Senhor até que Ele venha. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? É produzir frutos, pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, até que Ele venha. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo? É amar uns aos outros como Ele nos amou, até que Ele venha. Aleluia. Eu já vou terminar. Mas eu quero aproveitar o ensejo e dizer para você: não importa o que você está passando, ele diz: prossiga em direção ao objetivo final. A história não termina aqui, diz o Senhor. Não tem um ponto final na tua história. O Deus da Bíblia está escrevendo uma história de vitória para a tua vida, para a glória do seu santo nome. Em quarto e último lugar, para ser discípulo de Jesus, é preciso renunciar a tudo. Renunciar a tudo. É o que ele diz no versículo 33. Lê aí, acompanhe. Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem que renunciar tudo. Renunciar à carne, renunciar aos prazeres do mundo, renunciar às propostas indecentes, renunciar aos convites para certos lugares. Renunciar o próprio eu, renunciar o seu ego, renunciar o seu querer, renunciar a sua vontade, para que a vontade de Deus venha prevalecer nas nossas vidas. O melhor dessa terra é nosso. A vontade de Deus é nos ver prosperar. Mas quando Ele nos chamar dessa terra, casa, carro, roupa, emprego, salário, bens, nada dessa terra nós vamos levar, nem o corpo físico nós vamos levar, porque do pó viemos, pro pó tornaremos. Somente a nossa alma e o nosso espírito que vai encontrar com Ele. Mas o Deus da Bíblia está nos alertando nessa noite. Por isso, não se apegue com as coisas deste mundo, porque são coisas terrenas e passageiras. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Renuncia a tudo e faça cumprir o propósito de Deus na sua vida. Eu vou concluir.
Eu vou concluir. Eu volto a dizer: o melhor dessa terra é de quem? É de quem? É nosso. Você pode dizer, diga comigo: o melhor dessa terra é nosso. Mas porém, olha aqui para mim, porém, não podemos colocar o melhor desta terra acima de Deus. Não podemos. Não podemos priorizar o melhor dessa terra, ao invés de priorizar aquele que criou os céus e a terra. Ele é prioridade na nossa vida. Eu vou mais além, Ele é exclusividade na nossa vida. Antes de usufruir aquilo que você recebeu de Deus, agradeça, priorize aquele que te deu a bênção, aquele que gerou a bênção, aquele que providenciou a bênção, porque Ele está dizendo acerca da parábola da providência, que Ele pode sim nos dar tudo, mas o tudo sem Ele é nada. Ou seja, o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Fica de pé. Eu quero finalizar a palavra dessa noite dizendo para você que para ser um discípulo de Jesus, nós temos que enfrentar grandes desafios. O desafio de ser um discípulo de Jesus. Mas lembre-se, não basta eu, você e nós sermos discípulos de Jesus. Eu vou repetir: não basta eu e você e nós sermos discípulos de Jesus. Ele disse: ide e fazei discípulos. É tempo, é hora, é dia de eu e você e nós fazermos discípulos para a glória do nome do Senhor Jesus. Bate no peito e diga assim: eu sou um discípulo de Jesus, e eu farei, diga aí, eu farei discípulos para a casa, para a obra do Senhor Jesus. Vamos mais além, diga: a minha família, os meus amigos, todos um dia serão discípulos de Jesus. Você pode levantar a sua mão aos céus, fecha os teus olhos, nós vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, a tua palavra é vida, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Senhor, te agradecemos por esta palavra nessa noite, que possamos a cada dia compreender, entender os teus propósitos, os teus decretos para com as nossas vidas, para que possamos vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade
vontade de Deus para nós. Senhor, nos ajuda a sermos discípulos, a caminhar prosseguindo em direção ao alvo que é Cristo Jesus, até que o Senhor venha para nos buscar. Ó Senhor Deus e Pai, visita esta pessoa agora, que está em casa, que está no trabalho, que está no carro, que está na rua, vendo, ouvindo esta palavra, e por algum motivo, ó Pai, esta pessoa parou no meio do caminho, desistiu no meio do caminho. Senhor, estende a tua mão misericordiosa, estende a tua mão amorosa e levanta o teu filho e a tua filha com teu poder. Senhor, restaura esta família, restaura este lar, restaura este casamento, restaura este coração está ferido. Ó Pai, nós profetizamos vida, nós profetizamos vitória, nós profetizamos avivamento, que a história dessas pessoas sejam mudadas por intermédio da tua palavra, porque o Deus da Bíblia zela por cumprir com as suas promessas. Senhor, e te pedimos nessa noite que o Senhor venha sustentá-los com teu braço forte, renovando as forças e trazendo de volta, porque aquele que tem chamado para ser discípulo do Senhor, ainda que esteja distante da casa, ainda que esteja afastada do aprisco das ovelhas, quando ele escuta a voz do súbito pastor, daquele que dá vida pelas ovelhas, ele retorna à casa do Pai com o coração quebrantado e sensível. Ó Deus, finalizamos esta noite te agradecendo e crendo que vidas serão transformadas, mudadas por intermédio da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Senta só um pouquinho.